essa história, compartilhar com vocês. Irmãos, o rei Ezequias, presta atenção nessa história para você entender o contexto. Talvez a gente pense assim: nossa, minha vida está muito difícil, está tudo tão tribuloso, está tudo tão complicado. Isso é porque você não conhece a história de Ezequias. Porque a hora que você entender a história dele, você vai falar assim: nossa, eu estou bem na fita, estou maravilhoso do jeito que está. O rei Ezequias, irmãos, ele era o rei de Judá. Para aqueles que conhecem, estudam um pouco da palavra de Deus, o rei de Judá. Judá era o reino do sul, capital Jerusalém. E aí o rei Ezequias, ele estava enfrentando um grande problema. O império dominante daquela época era o império assírio. O império assírio tinha como seu rei, o rei Senaqueribe. Diga assim: Senaqueribe. Ô Jô, abaixa um pouquinho que eu acho que está muito alto. Um pouquinho só, por favor. Então, queridos, o rei Senaqueribe, como um rei assírio, ele era muito mau, mas era muito mau mesmo. E eles tinham um sistema de cativeiro. Eles cercavam as cidades, sitiavam em volta das cidades, e depois que aquela população se entregava, ele pegava aquela população daquela cidade, tirava ela da sua terra natal e levava ela lá para a Síria, onde eles não pudessem se defender, não conheciam a língua e ficavam indefesos, sendo escravos. E aí nós chegamos a um momento em que o rei Senaqueribe, ele sitia, ele fica em volta de Jerusalém. Era toda murada a cidade de Jerusalém, que era a última cidade que faltava para ele tomar conta e pegar tudo que tinha do reino de Judá. E aí, irmãos, eu quero que você comece a mentalizar comigo como era uma cidade toda murada, as muralhas. Lembra quem assistiu na Record, aquela parte de Jericó, que tinha as muralhas lá? Você vai conseguir entender bem legal aí. Então Jerusalém era toda murada, e aí ele em volta ele ficou e cercou a cidade, e eles tinham uma estratégia: a gente cerca a cidade, a gente bloqueia a entrada de água, e vamos esperar no que vai dar. E era assim que era feito. Eles bloqueavam a entrada da água, e ninguém entrava, ninguém saía. Não entrava alimento, não saía alimento, não entrava água e não saía água. Era assim que era feito. E os métodos eram extremamente sombrios, porque há relatos, não nesse caso aqui, mas há relatos de cidades no passado que foram sitiadas, e muitas mães matavam seus filhos para comer, porque não tinha o que comer mais, de tanta fome e sede que eles estavam passando. Então o rei Senaqueribe, entenda, toda a cidade ela estava cercada, e aí esse rei era um rei extremamente maldoso, extremamente ruim, porque ele matava, ele não tinha nenhum tipo de misericórdia das pessoas que ele cercava, de todas as cidades aqui. E aí nós entramos num texto que nós vamos ler, onde esse rei, ele manda uma carta. Ele não estava lá ainda presencialmente, ele estava chegando, e ele manda uma carta, e essa carta é lida nos portões da cidade. Então imagina toda a população em cima dos portões da cidade, e ali eles estavam lendo uma carta extremamente desafiadora, dizendo que em breve todos eles iam morrer. De alguma forma, durasse o tempo que for, eles iriam morrer. Agora vamos lembrar, nós vamos ver no texto, que se você já ouviu isso, já leu, existiam o reino do norte, reino de Israel, capital Samaria, reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Eram dois reinos irmãos que se dividiram no passado, mas o reino do norte já havia sido levado embora, então só restava o reino do sul, e eles sabiam muito bem o que aquele rei era capaz de fazer com todas as pessoas, né? E é interessante que a gente vai ver que tudo o que aconteceu, Ezequias, que era o rei de Judá, ele teve uma reação muito diferente do que se espera nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, nos momentos de contrariedade. Ele teve uma reação muito diferente, e é sobre isso que eu quero falar, quero compartilhar com os irmãos hoje, princípios para fortalecer a sua fé em tempos difíceis.
Todo mundo aqui passa por tempos difíceis na vida. Não tem ninguém aqui dentro que não passe por momentos desafiadores. Não tem ninguém aqui dentro que passam as tempestades e depois vem as bonanças da vida, né? E é importante a gente aprender hoje a importância aqui, né, da fé, da oração e da confiança em Deus nos momentos de adversidades. Porque, irmãos, esteja certo o seguinte: eu vou passar, já passei, vou passar. Você passou, talvez passe e vai passar também. Então, não tem como nós entendermos que um dia vai ser tudo bonança, até porque não é bom. Sempre vai ter adversidades e desafios para a gente passar na vida. E hoje eu quero dar princípios para você, baseado na história de Ezequias, que a gente acabou de cantar. E se você prestou atenção bem na música, você vai entender que as coisas ocorreram de uma forma miraculosa, porque um homem orou. Então, primeiro princípio que eu quero colocar para vocês aqui, um princípio para a gente fortalecer a nossa fé em momentos difíceis, momentos de adversidade. Na crise, é vital buscar orientação divina, é uma questão de sobrevivência. Durante a crise, as pessoas têm uma tendência a buscar os escapes mais rápidos, o conselho de quem não dá conselho direito, a palavra de alguém que na verdade vai ter que inventar uma palavra porque não é de Deus para você. Outros vão lá atrás dos mortos para querer uma resposta dele. Outros vão atrás da idolatria. Outros vão atrás da feitiçaria e por aí vai. O ser humano, ele sempre está procurando escapes, coisa rápida. Tudo para nós tem que ser para ontem. E aqui nós vamos pegar o modelo de Ezequias e nós vamos ver aqui que, apesar das palavras de zombaria, né, Ezequias teve um entendimento: eu preciso buscar Deus, eu preciso, porque, irmãos, você conseguiu entender o desespero das pessoas dentro daquela cidade? A gente vai ler melhor já já, vou picar o texto todinho agora. Vamos começar com o capítulo 36, versículo 18 a 22, diz assim. Então, vamos imaginar o seguinte: todo o povo, eu preciso que você imagine comigo para você entrar na história e o Senhor falar com você. Imagina aquela muralha de Jerusalém, e eram muralhas grandes. A gente consegue entender melhor que era mais ou menos da grossura do nosso Parque do Peão, que dá para passar ali no estádio, até caminhões em cima. É mais ou menos assim para a gente entender bem. O amigo na frente pegou uma carta e começa a ler. Não deixem que Ezequias, ele começa a falar primeiro, os chefes do exército, não deixe que Ezequias os engane, quando livrou sua terra das mãos do rei da Síria. Onde estão os deuses de Amate, Arpade? Onde estão os deuses de Serfavim? Eles livraram Samaria das minhas mãos. Para aqui um pouquinho. Samaria eram irmãos deles, era a capital do reino do norte. Então eles zombam: eles livraram Samaria das minhas mãos? Não, Samaria foi levada cativa, Samaria foi levada embora e nunca mais voltou. Vamos continuar. Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhes responda. Pode passar agora por 36 anos. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Ezequias estava lá no palácio. Continua. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Irmãos, onde ele foi depois que ele recebeu a notícia? Diga: no templo. Fala, diga comigo: foi buscar a Deus. Ponto. Esse é um princípio, é o primeiro ponto nosso de hoje. Vai lá, pode continuar. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna, os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, irmãos, de humilhação. Eles estavam se sentindo humilhados, por isso que eles estavam isso, e diante do Senhor também estavam buscando em humilhação. Todos vestidos de pano de saco. Onde eles foram? Ao profeta Isaías, era o profeta da época, filho de Amós. Continua.
com essa mensagem. Então essa foi a mensagem que o rei Ezequias manda para o profeta Isaías. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia. Como é que a gente cantou? Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. É aqui, esse texto. Hoje é dia de angústia, de repreensão, de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. O 4. Talvez o Senhor, o seu Deus, está falando para o profeta, ouça as palavras do comandante de campo, aquele enviado do inferno lá do rei Senaqueribe, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Aí ele pede oração, ele simplesmente pede para orar. Então vamos lá, o nosso primeiro ponto aqui que eu coloquei para vocês: na crise é vital, é essencial buscar orientação divina, é uma questão de sobrevivência. Ezequias recebe uma notícia ruim, ele rasga suas vestes, em sinal de humilhação, em sinal de tudo aquilo que ele estava sentindo, ele vai para o templo, mas ele ainda não fica feliz com isso. Antes dele ir para o templo, ele pega todos os seus chefes e fala: vá falar com o profeta. O profeta e o rei naquela época andavam extremamente juntos, o profeta e o rei, por isso que as coisas iam bem, estavam juntos. Então ele vai lá no profeta Isaías, fala para ele. Irmãos, nós vemos aqui uma situação desesperadora, tudo estava caminhando para destruição, e esse rei simplesmente vai buscar Deus. Foi para o templo buscar Deus. O que você faz quando você recebe notícias ruins? O que você faz quando a crise ela se instala na sua vida, na sua família? Qual é a sua atitude, o seu comportamento? O que passa na sua mente? O que você faz quando a crise se instala? Quando as coisas começam a acontecer? Quando as coisas acontecem diferente de tudo que foi planejado? O que você faz? Você vai buscar conselho insano de pessoas que não têm Jesus? Ou às vezes vai procurar conselhos em pessoas cristãs, mas quem é a primeira pessoa? Aqui Ezequias nos dá um exemplo, irmãos, em tempo de crise. É Ele, irmãos, é Ele que sabe todas as coisas, é Ele que conhece você, é Ele que vai dar o escape, a saída para aquela crise, é Ele. E nós vivemos em uma geração onde as pessoas fazem tudo, menos buscar Deus nos momentos de crise. Alguns adoram a cachaça, vai lá para poder esquecer um tempo. Aí no mundo é assim, e aí vão procurar conselhos, vão procurar religiões e tudo mais, mas aqui Ezequias foi no Senhor, e ele tinha tanta convicção de que Deus ia dar uma resposta, que ele ainda fala para todos os líderes dele: vá no profeta. Ele se apegou a Deus. Irmãos, em tempo de crise, nós precisamos nos apegar a Deus. A gente não tem que se apegar nas coisas aí. Se está em crise no trabalho, se está em crise na família, se está passando por algum tipo de crise em alguma situação da tua vida, vá buscar a Deus, porque é só Ele que pode te resolver, e é Ele quem vai te dar revelação daquilo que nós precisamos fazer, para a gente poder sair da crise. E aqui Ezequias, ele faz isso. Como Ezequias, precisamos ter sabedoria e humildade, para buscar conselho no Senhor, irmãos. Não buscar conselho naquilo que está errado, não buscar conselhos em palavras vãs, de pessoas que às vezes não querem é só ajudar. As pessoas querem muito ajudar, mas não tem o que falar muitas vezes, ou o que fazer. Mas o Senhor sabe, Ele sabe muito bem o que nós passamos. Em momentos de crise, é essencial a gente procurar orientação, buscar sabedoria divina. Quando buscamos, é importante a gente detalhar para Deus. Nós detalhamos o que nós estamos sentindo aqui dentro para Deus, não é porque Ele não sabe, Ele já sabe de tudo. É por nós que nós fazemos isso. Quando você detalha, a gente vai chegar no Senhor e falar: Senhor,
eu estou passando por uma crise, está acontecendo isso, o meu filho está perdendo, está se perdendo, Senhor, o meu filho não está nos seus caminhos e por aí vai, eu estou com um problema no trabalho. Você vai detalhar, porque você vai pôr para fora, você vai pôr para fora, é como a gente faz na terapia, você vai pôr para fora com o Senhor, para que você sinta bem. Mas o Senhor, Ele já sabe tudo que você vai fazer, o que você fala, Ele já sabe, o Senhor sabe todas as coisas. Eu sempre costumo dizer aqui, e vocês sempre vão me ouvir falando isso, é que Deus, Ele sempre quer atenção para Ele, a Bíblia coloca sempre isso, não é porque Ele é carente. Se tem uma coisa que Deus não é carente, mas se tem uma coisa que Deus sabe, é que o dia que eu e você tirarmos os nossos olhos dele, a gente se perde. Por isso que tudo é para Ele, é dele, vem dele, é para Ele, porque irmãos, eu e você entenda, nós não podemos ser como Senaqueribe. A gente vai ver a história aqui, um homem arrogante, prepotente, que achava que podia todas as coisas além de Deus. Nós temos que entender aqui que tudo vem dele, e tudo é para Ele. Então quando o Senhor, Ele fala que Ele é o primeiro, que a gente não vai ter outros deuses, é porque Ele sabe, o dia que o André tirar os olhos dele, o André se perde. O dia que a Pâmela tirar os olhos do Senhor, a Pâmela se perde, o meu casamento acaba, o seu acaba, tudo se acaba, e a desgraça se instala em nossa vida. E aqui Ezequias tinha esse entendimento, e nós precisamos ter. A gente precisa ter entendimento de que nos momentos de crise o Senhor é o primeiro, e Ele não permitiu que o orgulho, a autossuficiência o dominassem. Irmão, custe o que custar, vá no Senhor. Está difícil? Vá no Senhor. Não está dando conta? Vá no Senhor. Aqui Ezequias, humanamente falando, era impossível ele ganhar essa guerra, em todos os aspectos, humanamente falando. Então o primeiro ponto na crise é vital buscar orientação divina, é uma questão de sobrevivência. Segundo princípio que nós temos para fortalecer a nossa fé em tempos difíceis, a resposta ao inimigo, às adversidades, não pode ser uma troca no mesmo nível. Às vezes as pessoas, a gente fica percebendo, as pessoas quando tem algum problema, aí no mundo, aí fora, elas vão no mesmo nível. Bateu, levou. Falou, eu falo. Vem, eu vou também. Irmãos, Ezequias não foi naquele muro falar o seguinte: vem, entra, vamos ver se você consegue entrar na minha cidade. Ele não fez nada disso, irmãos. Ele não tratou o inimigo no mesmo nível, pelo simples fato que nós não estamos no mesmo nível que o nosso inimigo, principalmente o diabo. A Bíblia diz que nós estamos assentados acima, estamos em lugares celestiais, nós somos filhos de Deus, não somos melhores do que ninguém, nós apenas temos Jesus, e o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, amém? E por conta disso, por que eu vou perder tempo com o inimigo? Por que eu vou bater boca? Aqui Ezequias, ele nem quis. Na verdade, irmãos, ao invés de Ezequias, Senaqueribe falou isso, eu vou lá. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Ouvem falar algo, houve uma situação que não concorda, aí quer lá brigar, quer lá tirar satisfação. Por que não vai no Senhor? Ele é o nosso juiz, Ele é aquele que vai julgar a sua causa, Ele julga, Ele que está acima de todas as coisas, Ele te conhece, Ele te criou, Ele te formou, Ele sabe de todas as coisas. E aqui nós vemos, nesse momento aqui, que o próprio Senaqueribe, ele age com muita indecência para com os filhos de Deus. Vamos ver novamente Isaías 37, de 5 a 7. Eu já li um pedacinho, agora nós vamos ler o texto todo. De 5 a 7, tá bom? Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, eu li esse texto, vamos ler. Este lhes respondeu. Agora, nós lemos a hora que os oficiais foram até o profeta Isaías. Agora, olha o que o profeta falou. Enquanto Ezequias estava lá orando no templo, os empregados dele estavam aqui. Digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu,
das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Queridos, não, sabe o que Ezequias queria? Só queria saber assim: Senhor, luta por mim. Mas o Senhor foi além, não só colocou aqui que ele ia ganhar a guerra, mas disse que o rei ia morrer também, porque era um rei arrogante, insolente, e ele fez isso, né? As palavras de Senaqueribe era um orgulho desmedido contra o Senhor. A gente vai ver melhor isso. E o orgulhoso, a Bíblia diz que Deus abate. E aqui, nesse princípio que nós estamos vendo aqui, que a resposta não pode ser uma troca no mesmo nível, apesar de Ezequias menosprezar, Senaqueribe, desculpa, o rei da Síria, Senaqueribe, menosprezar a fé dos judeus, a fé do rei Ezequias, Ezequias não foi lá bater boca com ele. Irmãos, a gente precisa aprender princípio aqui. A gente precisa aprender que primeiro a gente tem que ir no Senhor, e se o Senhor falar para você faz, aí você faz. A gente faz o contrário. Quando a gente recebe uma notícia ruim, uma notícia no trabalho, na família, em algum local, né? Ao invés da gente ir para o Senhor, a gente toma uma atitude, muitas vezes errada, depois a gente sofre consequência pela atitude errada que a gente tomou, aí a gente vai chorar para o Senhor. A gente vai chorar pelo que aconteceu e pela atitude errada, já são duas coisas. Então entenda, aqui o texto Ezequias, ele simplesmente não cai nessa afronta, e aqui foi uma afronta política, uma afronta militar e uma afronta religiosa. Irmãos, o exército de Judá não tinha a mínima possibilidade, não tinha, e Ezequias ele sabia disso. Olha o que diz Isaías 36:20, vamos retomar Isaías 36:20, que o rei Senaqueribe, ele zomba do Deus de Israel. Olha o que ele diz: quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então, aí está falando do Senhor, como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Senaqueribe estava achando que ele era realmente o maioral, porque até então, irmãos, ele conseguiu vencer todas as batalhas. O reino do norte, capital Samaria, estava distante de Deus, e Deus realmente permitiu que eles perdessem a guerra. Todos foram para o cativeiro. Irmãos, eram irmãos judeus. Era só o reino do norte, o reino do sul. Para quem conhece a Bíblia, está entendendo o que eu estou falando. E aqui, ele simplesmente zomba. Ele fala: nem o Deus de vocês pode livrar vocês das minhas mãos. E eu quero abrir um parênteses aqui, que o ser humano, eu vou ler a frase que eu coloquei aqui. O ser humano é assim: quanto mais longe de Deus estiver, mais terá aguçada a tendência em sua natureza de confiança excessiva em si mesmo, arrogância, prepotência, poder e status. O ser humano, quanto mais longe de Deus, mais ele quer estar por cima, mais ele quer comandar, mais ele quer humilhar o outro, mas ele quer mostrar que ele realmente pode, que ele dá conta, que ele é o melhor, mais ainda. Então aqui é o exemplo de um ser humano nato, sem Deus. Senaqueribe é o maior exemplo de um ser humano que não tem Deus, que simplesmente mostra quem o ser humano é longe de Deus. E quem o ser humano é longe de Deus? Arrogante, prepotente, confiança excessiva em si mesmo. Irmãos, quando a gente nasce, nós vamos crescendo, nós somos dotados, o Senhor nos dá, quando a gente tem uma experiência com Ele, Ele nos dá dons. Dons são presentes do Senhor, mas nós temos habilidades, coisas que a gente nasce, habilidades que você tem. Tem gente aqui que é vendedor nato. Quem aqui é um bom vendedor? Deixa eu ver se tem um bom vendedor aqui. Convence de todas as formas,
Eu conheço esses vendedores aqui, eu sei como eles são bons. Tem gente que é assim, tem pessoas que não conseguem nem sequer falar com uma pessoa. Estar aqui, por exemplo, tem pessoas que às vezes vêm aqui para dar um testemunho, não está acostumada, mas não tem aquela habilidade, não construiu aquilo, ela tem muita vergonha de estar aqui. É tranquilo, eu estou muito acostumada a estar aqui na frente, para mim é tranquilo falar aqui, conheço a Bíblia, mas eu falei uma coisa para o Senhor, eu falei para Deus ontem assim: Senhor, eu conheço essa história, sempre gostei dela, amo essa música do Diante do Trono, tudo isso é que eu conheço, Senhor, mas se o Senhor não estiver lá na hora que eu estiver pregando, não vale nada. Conhecimento sem a presença de Deus é só conhecimento. E eu quero abrir um parênteses aqui que Ezequias sabia muito bem. Eu e você não somos nada sem Deus. Tudo que eu e você temos vem do alto. Tudo que nós temos vem de Deus, irmãos. Sabe o emprego que você tem? Foi Deus que te deu. Ah, mas eu fui lá e eu falei bem, não sei o quê. Quem te deu essa habilidade, querido, para você falar bem na hora de fazer o processo seletivo? Foi Deus. Sabe aquela moto, aquela bicicleta, aquele carro que está lá fora? Foi Deus que nos deu. Sabe o salário que você ganha? Foi Deus que te deu. Irmãos, nada é nosso. Nós não temos, e é importante você ir embora para sua casa hoje aqui, porque Senaqueribe não entendia isso. Nós não temos nenhuma capacidade em nós para fazer coisa boa. Certa história da Bíblia, o jovem chega em Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim para ele: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. E aí eu entendo que quando a gente faz alguma coisa boa, nem isso a gente tem em nós. Se não é Deus nos ajudando, nós não temos bondade em nós. Entenda isso. Porque toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há nenhuma sombra de variação. Vem dele. Se você fez algo para o próximo, é porque foi ele que te deu isso. Se você tem algo legal que você faz, uma habilidade, algo muito bom, foi ele que te deu isso. Se ele te deu capacidade financeira para algo, foi ele que te deu isso. Ah, mas eu sei falar, eu sei não sei o quê. Foi ele que te deu isso. A gente ficaria aqui a noite toda. Todos nós, tudo o que eu e você temos é de Deus. Eu sempre coloco, falei no meu PG essa semana e vou repetir, falei hoje pela manhã. Se é assim que eu creio, sempre criei dessa forma. Se tudo que eu tenho vem de Deus, inclusive quem eu sou, então o mínimo que eu preciso fazer é servi-lo com o que eu sou e com o que eu tenho. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Sabe a bicicleta que você tem? Sabe o carro, a moto? Se esses veículos não servem isso aqui, o reino de Deus, não tem por que ter. Porque foi Ele que te deu. E quando Ele dá é para o reino dEle, precisa servir a Ele, não é para você servir só a você mesmo. Sabe o dinheiro que eu e você ganhamos mensalmente? Foi bondade dEle, irmãos. Olha a bondade dEle na vida, no emprego que você tem. Quando você não está satisfeito com um, você ora, Deus vai lá e dá outro. Olha como é que Ele é bom para a gente. Esse dinheiro, 90% é seu. 10% você não tem direito nenhum sobre ele, porque é dele. Vá brigar com ele se você não concorda, mas é isso. Então entende, irmãos, tudo vem dele, tudo é para ele, e é tudo por ele. Se eu não entender que a minha vida, ela é dele, é para ele, é por ele, eu vou gastar os meus dias construindo e vivendo tudo para mim aqui nessa terra. E esse é o Senaqueribe, que tudo o que ele falava é meu,
o meu reino, o meu poder. E é tudo que Ezequias, rei de Judá, ele fez de diferente aqui nessa história. Tudo vem do Senhor. Irmãos, nós não estamos no mesmo nível que as adversidades, nós não estamos no mesmo nível que os nossos inimigos, porque se eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim, Ele está dentro de mim, então eu sou mais do que vencedor, porque a Bíblia diz, mas porque o Espírito Santo habita dentro de mim, amém? Porque está dentro de mim. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu sou uma pessoa diferenciada. Por que eu sou diferenciado? Porque eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Lá na casa do oleiro, todos os meninos lá, eles sabem de uma coisa. A gente tem algo que a gente chama, uma pessoa que passa pelo uso da droga, as pessoas aí fora chamam de adictos. Adictos. Por que adictos? De adição. Eles têm algo que as demais pessoas da população não têm. O que eles têm algo? Foi instalada na vida deles a dependência química que eu, e se você não teve, não tem. Então eles têm uma adição, eles têm um diferencial das pessoas. Se eles beberem uma latinha de cerveja, eles vão buscar maconhinha, vai buscar cocaína, vai buscar droga. E talvez se você vou lá e bebe uma cerveja, eu não estou ensinando ninguém a beber cerveja aqui, porque eu não apoio isso, tá bom? Mas se você for lá e faz isso, você não vai usar droga por causa disso. Então eles têm uma adição, algo a mais. E eu e você temos isso. Aí um adicto se converte, olha que lindo. Aí o Espírito Santo vem e habita dentro dele. Olha que obra maravilhosa. E transforma ele por toda a vida. Mas ele sabe que ele precisa tomar cuidado por toda a vida. Eu e você temos o Espírito Santo, nós temos um diferencial dentro de nós. Então, irmãos, não bata de frente com a situação. Deixa que o Senhor é o seu juiz, Ele vai e resolve, Ele vai à frente por você. Ele vai fazer isso se você buscá-lo de todo o seu coração, como fez Ezequias. Confiança e busca por orientação de Deus são as nossas armas mais poderosas. Estamos nos lugares altos, estamos acima de todas as coisas. Não estou falando que estamos acima das pessoas, nós estamos acima espiritualmente, estamos em Deus, lugares celestiais. Olha o que Abacuque, gosto demais desse texto, 3, 17 a 19, vamos colocar ele aqui? Aí Abacuque tinha um entendimento tão lindo, né, daquilo que Deus era na vida dele, que olha o que ele fala: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, só até aqui, viu? No Deus da minha salvação. E aí o outro, pode colocar o texto que tem um finalzinho que eu quero. O Senhor é o soberano e a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Mas Abacuque, ele sabia que ele andava nos lugares altos, mas ele sabia passar necessidade, ele sabia passar abundância, ele estava sempre sabendo que o Senhor estava cuidando dele, mesmo em face dos desafios aparentemente insuperáveis, a nossa fé nos sustentará. É o seu bem mais precioso, é a sua fé em Jesus. Irmãos, a fé está escassa hoje. Porventura haverá fé? É isso que a Bíblia pergunta. Como a fé tem estado escassa, e como as pessoas têm confiado só no que elas veem. As pessoas têm confiado naquilo que elas podem pôr a mão, naquilo que elas podem enxergar, e não naquilo que o Senhor pode fazer. E aqui Ezequias nos ensina isso. Irmãos, não havia a mínima possibilidade dele vislumbrar qualquer coisa boa. Ele só foi no Senhor. Irmãos, Ezequias, ele foi no Senhor porque ele estava desesperado, viu? Ele estava desesperado. Ele foi no Senhor porque ele estava assim. Por isso que ele foi no Senhor. Então entenda, nós não podemos cair na armadilha da confiança excessiva em nossas próprias habilidades, porque tudo vem do Senhor. Você está me entendendo, irmão? Tudo vem dele. E se eu começar a confiar que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, você pode ser bom sim.
o melhor no teu trabalho, o melhor na sua escola, na sua faculdade, não importa, mas entenda, você só é bom porque Deus fez isso com você. Foi Deus que te deu tudo isso que você tem para você ser o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor patrão, você ser empreendedor, foi Ele que deu. Aí eu fico vendo as pessoas acreditando que elas podem, elas dão conta porque é esforço delas. Não é, irmãos. É claro que eu me esforço, mas junto comigo eu tenho que entender que o Espírito Santo está junto, Ele está aqui comigo, Ele é meu ajudador, é meu consolador, Ele está comigo em todo momento. Então, quando vierem as adversidades, ao invés de eu estar aqui com as adversidades, eu vou estar aqui, porque eu vou buscar o Senhor, e eu vou aqui, mesmo desesperado, mesmo difícil, mesmo que as coisas estão complicadas, eu vou olhar as adversidades aqui e vou ver, Senhor, não estou vendo saída nenhuma, mas em Ti eu me escondo. Se esconda em Deus e deixa Ele aparecer. Se esconda nele. É tão gostoso ter essa experiência de quando as coisas acontecem e você vai lá, Senhor, eu me escondo em Ti, porque o Senhor sabe o que está acontecendo, me ajuda nisso. Toma-me nas Suas mãos e me ajuda nessa situação que eu estou vivendo aqui. E terceiro, eu vou voltar, primeiro princípio para fortalecer a fé. Na crise, diga comigo, na crise, é vital buscar orientação divina. É uma questão de sobrevivência, eu disse. Segundo, a resposta do inimigo, diga, a resposta do inimigo não pode ser uma troca no mesmo nível, pelo simples fato que não estamos no mesmo nível, amém, irmãos? E agora o terceiro, só no Senhor encontramos o refúgio que precisamos, só nele aconchego, só nele a proteção que nós precisamos nos momentos de adversidade. Vamos ler Isaías 37, 14 a 20, 37, 14 a 20, aí agora eu quero encenar uma coisa aqui para vocês. 37, 14 a 20, o rei Senaqueribe, ele faz uma carta, com todos os tipos de insultos que ele pudesse escrever naquela carta, ele faz, e ele escreve essa carta para Ezequias. Ezequias recebe a carta, que tinha todo tipo de insulto, que a gente já leu um tanto bom dele, nós vamos ler ainda mais um pouco. Diz aqui, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor. Então ele fez o seguinte, ele recebeu aquela carta desesperadora, diga comigo, desesperadora, e foi, irmãos, era uma carta de atestado de morte para ele e para todo o povo de Jerusalém. Diz a Bíblia que ele pegou a carta das mãos dos mensageiros, subiu no templo e foi lá, Senhor, está aqui, olha o que ele está dizendo do Senhor. Senhor, Ele quer nos matar, Ele vai acabar, Ele quer acabar com nossa cidade. Está aqui, Senhor, ouve a nossa oração. Por isso que nós cantamos, ouve, Senhor, as palavras de afronta. Canta comigo. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Aí ele vai apresentar, irmãos. Ele estava angustiado, ele estava acabado, destroçado por dentro, mas ele não foi na cachaça, ele não foi no espírita lá buscar consulta aos mortos, ele não foi no melhor amigo, que às vezes até tem bons conselhos, mas não era momento, tá? Ele não foi, irmãos, ele foi no Senhor. Ele estava desesperado, ele vai lá. Então, irmãos, está no seu momento de desespero, larga a mão, irmãos, larga a mão, tira tudo que te impeça,
e vá no Senhor. Entra na presença do Senhor e fala: Senhor, está aqui, ó. Senhor, olha o meu filho, como que ele está, Senhor. Pai de família, às vezes vai chegar: Senhor, olha como é que está minha família, meu casamento, está tudo difícil aqui. Senhor, olha como que está as nossas finanças, eu estou desempregado, só um trabalhando aqui em casa. Vá no Senhor. Talvez você está doente, porque você não quer mais trabalhar nesse emprego, então você vai lá dizer: Senhor, não está dando mais, mas eu sou um pai de família, como que eu vou pedir conta desse trabalho, Senhor? E deixa que o Senhor vai cuidar para você. Mas não desista de continuar firme no propósito de se refugiar nele, e se guarda nele, se refugia nele, se proteja nele, busque refúgio, faça como Ezequias, faça uma oração fervorosa, e permaneça firme no seu propósito, de estar na presença do Senhor. A reação de Ezequias à ameaça assíria é um exemplo notável, de como a adversidade pode nos conduzir à presença de Deus. Ela conduz. Irmãos, passar por adversidade não é fácil, passar por momentos difíceis não é fácil. Aqui, eu falando, é tudo muito bonito, mas quando a gente está passando no perrengue lá, quando é só você e Deus, ou só você, sua esposa, seu marido, que estão lá diante do Senhor, é só vocês dois, e aí não precisa ser só vocês dois ou só você, pode ser vocês e o Senhor, que vai estar lá com vocês. Em vez de se deixar dominar pelo medo, faça como Ezequias, busque soluções no Senhor, e não soluções meramente humanas. Nós vivemos um mundo do humanismo, onde todas as soluções estão centradas no homem. E qual que é a solução que o homem pode dar sem Deus? Me diz. Nenhuma. Nenhuma solução o homem tem, se Deus não intervir através desse homem. Eu não sei você, irmão, mas eu vivo a minha vida entendendo que tudo que o Senhor pode fazer em mim, através de mim, vem dEle. Qualquer coisa que eu faça, vem dEle, porque eu em mim não tem nada de bom, mesmo que eu queira fazer, não tem. É assim a nossa vida. Eu quero atentar, que é o que eu falei de manhã, que agora eu não coloquei, que o rei Senaqueribe, ele era muito esperto, assim como o inimigo hoje. Eu acho que eu vou ler esse texto melhor aqui agora na frente, eu acho melhor eu esperar um pouquinho só. Eu já vou ler esse texto, né? Mas voltando aqui um pouquinho, porque eu vou ler isso que eu vou falar para vocês, eu já vou ler no texto, então não precisa de eu antecipar. Ezequias, ele reconhece a sua incapacidade. Irmãos, reconheça quem é Deus na sua vida, e tudo te irá bem. Tudo. Tem momentos que às vezes o Senhor, Ele não vai fazer o que você deseja, Ele não vai dar, mas nós vamos colocar aqui uma estratégia bem bacana de Ezequias, né? Eu queria que você colocasse para mim aí, por favor, Inês, 37:20, versículo 37:20, existe uma estratégia, na verdade a oração que o Senhor ouve é essa, né? Ele diz: agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos do inimigo. Esse era o pedido dele, mas ele falou por que ele queria ser salvo: para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus. Ele não queria que toda a terra soubesse que ele, Ezequias, era o bonzão, o poderoso. Você quer que o Senhor ouça a sua oração? Peneira ela. O reino dele está sendo erguido, o nome do Senhor está sendo exaltado através daquilo que você está pedindo, Ele vai te ouvir. Dificilmente vai ser não, porque as pessoas, elas não entendem, pedem coisa para Deus, mas aqui Ezequias, ele nos dá o principal ingrediente, para que todos os reinos saibam que só Tu és Senhor. Tudo que eu peço para Deus, será que está engrandecendo o nome do Senhor? A Bíblia diz: pedis e pedis mal, para vos esbanjardes nos teus próprios prazeres. A Bíblia já deu a dica, que as pessoas pedem mal, porque elas pedem para a sua satisfação própria, e não pensando no reino e no próximo. E aqui Ezequias, ele tinha esse entendimento, ele ora ao Senhor aqui,
E aí ele fala: Senhor, não é para minha glória, é para que todos saibam que aqui em Israel existe um Deus, e esse é o Deus mais poderoso de todos os outros deuses. Faça isso, irmãos. Quando você estiver diante do Senhor, clamando a Ele, vê, realmente o nome dEle vai ser glorificado quando for dada uma resposta. Quando você estiver pedindo um emprego ao Senhor, será que é emprego que você vai, aquele vai glorificar o nome do Senhor, aquele emprego que você tiver? Às vezes as pessoas pedem: Senhor, eu preciso ganhar mais, eu preciso prosperar, realmente, mas aí Deus olha e vê, o coração não está em mim, se eu der muito dinheiro fica longe de mim, então nem dou. Muitas vezes é assim, e as pessoas não entendem por que às vezes Deus não responde. Deus, Ele não responde porque o nome dEle não vai ser glorificado. Se o nome dEle não for glorificado, se o nome dEle não estiver nas alturas, não tem o porquê. É igual eu falei de tudo que nós temos, do nosso dinheiro, se tudo não for por Ele, para Ele, voltar para Ele, não tem o porquê ter, não tem o porquê ser, irmãos. E aqui Ezequias, ele tinha esse entendimento, por isso que ele faz uma oração, ele no final, eu acho que Deus olhou, viu ele falando: Senhor, olha o inimigo, olha aqui como que está. Aí de repente no final ele fala assim: para que todos os reinos da terra saibam que Tu és, Senhor, o Deus, que és, se aqui só Tu, Senhor, és Deus. Aí Deus olha e fala: intenção correta, eu vou dar, vai vencer. Ó, só Deus fazer isso, e foi o que Ele fez, no nossa forma de ser, né? 180 mil, 185 mil soldados, amanheceram mortos no outro dia. Foi simples, simples. Deus mede os mares com o que, irmãos? Com a palma da mão dEle. Não tem noção de quem que a gente serve? A gente não tem noção, gente. Com a concha da mão e com a palma da mão dEle, Ele mede os mares. Oh, meu Deus do céu, é muito poder, muita coisa, irmãos. E às vezes a gente ainda acha que a gente pode alguma coisa sem Ele. Oh, ser humano, meu Deus, como é que o ser humano pode pensar isso? Meu Deus, me ajuda, porque é difícil eu ver essas pessoas aí querendo em busca de poder, querendo mandar, querendo dominar. Eu vejo essas guerras absurdas que andam tendo em busca de poder, domínio e tudo mais. Deus é quem está acima de todas as coisas. E eu, aqui no meu mundinho, eu e você no nosso mundinho, no meu pequeno local, eu preciso refletir nessa profunda confiança e dependência de Deus que eu preciso ter. E por fim, eu vou sempre recapitular princípios para a gente poder fortalecer a nossa fé em tempos difíceis. Primeiro, que na crise é vital buscar a orientação de Deus, questão de sobrevivência. Não dê resposta no mesmo nível do inimigo, porque nós não estamos no mesmo nível. Só no Senhor encontramos o refúgio que precisamos. E por fim, a resposta divina diante da humildade e da confiança, ela vem por conta da humildade, por conta da confiança que nós temos, como Ezequias demonstra agora. Nós vamos ler Isaías 37, Inês, e agora a gente vai fazer os pulos aí, versículo 21, 22, 25 e 26, vamos lá? Olha o que diz esse texto. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Nós lá lemos, eu vou repetir esse final para me finalizar a mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor, vamos cantar junto? O Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. Por quem que Deus está fazendo? Por Ele. Por Ele. Vamos lá. Assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. Esse versículo é também isso. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. Está falando do rei Senaqueribe, já está falando dele, o que vai acontecer com ele. Versículo 25. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Deus está mostrando quem Ele é aqui para Ezequias.
sequei, ó, só piso, e eu já seco todos os reis, os rios do Egito. Em terras estrangeiras, pode continuar? 26. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Deus havia planejado tudo, irmãos. Ele está dizendo, Ezequias, eu planejei tudo isso. Tudo isso era eu que planejei. Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Deus havia permitido que Ezequias fizesse tudo aquilo. Continua. Versículo daqui vai pular agora para o versículo 29, Inês. Depois do 33 ao 38. 29. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, como a gente canta, né? Porei o anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Versículo 33 ao 38 agora. Por isso, assim diz o Senhor. Agora ele vai dar um veredito final, porque um homem simplesmente orou e buscou ao Senhor em favor da sua nação. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade. Imagina, a hora que Ezequias ouve isso, ele não vai entrar aqui na nossa cidade. Não atirará aqui uma flecha sequer. Glória a Deus, irmãos. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Não vai cercar. 34. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. 35. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Gente, a aliança dele com Davi era eterna, como é, né? Por conta de quem foi Davi. Vamos continuar aqui, não vou entrar nisso agora. Por amor de mim, continua. Então, o plano de Deus é feito. O anjo do Senhor saiu, matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, só havia cadáveres. Milagre, irmãos, foi milagre. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, 37. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento. Deus preservou a vida dele ali ainda. Fugiu do acampamento, voltou para Nínive, que era a capital da Síria, e lá ficou. Mas ainda faltava uma coisa que Deus tinha profetizado lá, o profeta. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos Adramaleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e o seu filho Esar-Adão foi o seu sucessor. Morreu, se levantou contra o Senhor, caiu. É isso que acontece com todo aquele que levanta diante do Senhor com soberba, com tudo aquilo que o Senhor não quer, que o Senhor não permite, né? Deus, ele assegurou Ezequias que ele ia fazer, e ele fez. A resposta inclui até a morte de Senaqueribe, e Senaqueribe morreu. Sabe, irmãos, esse quarto tópico aqui, que eu coloco, resposta divina diante da humildade e da confiança. A gente precisa aprender a confiar bem no Senhor. Servimos o mesmo Deus? Sim, amém? Servimos o mesmo Deus? Então por que alguns confiam tanto e outros não? Tem algo de errado, irmãos. É confiança total. Quem tem filho pequenininho aqui? Levanta a mão comigo. Irmãos, eles confiam na gente cegamente. Está aí, ó, dormindo no colo. Está preocupado com o que vai comer agora à noite, Vanessa? Tá nada. Ele só sabe o seguinte: eu vou comer hoje. Não é? Não tem preocupação. E é assim que a gente é com o Senhor. Ou confio, ou eu adoeço. Como muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente. Crises de ansiedade. A gente tem na psicologia não, né? A própria CID-10, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Quantas pessoas estão vivendo uma ansiedade, tendo crises? Confia em Deus, irmão. Confia no Senhor. Deposite a sua vida no altar. Deposite a sua vida. Deus vai trazer livramentos
extraordinários na sua vida. Mas se você confiar, se você buscar, se você se dedicar, se você estiver na presença dEle, como Ezequias fez, ao invés de te desesperar, vá no Senhor. Irmãos, se Deus não nos ajudar, qualquer ajuda externa que vier, é temporária, ela não vai durar. Então entenda, a gente precisa dele, nos aconchegar nele. Eu quero ler um texto final de Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, diz o autor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A gente tem muito que aprender com a Bíblia, sabe por quê? Porque as pessoas da Bíblia conheciam a Deus de andar com Ele, e a gente precisa andar com Deus. A gente precisa devorar a Bíblia, a gente precisa devorar a oração, Bíblia, porque aí quando o inimigo vier com as adversidades, eu sei as armas que eu vou usar no momento certo. O problema dos cristãos de hoje é que são frágeis diante do seu inimigo, porque não se alimentam da palavra de Deus. E se você é esse cristão, se posicione na sua vida, vá orar, vá buscar Deus, para de viver uma vida de superficialidade. Essa vida, nos momentos de adversidade, não vai te ajudar nessa hora. O que vai fazer o diferencial para o cristão, é se ele realmente é apegado em Deus e conhece as promessas de Deus. Nos momentos difíceis, ele está lá adorando, está sofrendo, mas está adorando. Está difícil, mas ele está firme e forte com o Senhor, porque ele sabe que se Deus não livrar ele, irmão, não vai ser ninguém que vai livrar. Se o Senhor não te livrar, não adianta, que ninguém vai livrar você, é o Senhor. Agora eu quero orar com você, vamos ficar de pé, o pessoal do louvor pode vir. Nossa oração, antes de nós cantarmos a música agora novamente, e você vai cantar comigo essa música, agora sabendo da história dela, como que realmente é. E o Diante do Trono foi muito inspirado nessa música, mas antes, eu quero orar com você, né, e pedir para o Senhor, para que você, como Senaqueribe, eu quero que você pense agora, que como Senaqueribe, talvez você tenha, como Ezequias, você tem uma carta nas mãos do seu inimigo. Ezequias tinha uma carta de Senaqueribe nas mãos, e aí ele foi lá, no templo do Senhor, e colocou diante do Senhor: ó Deus, está aqui. Qual é a carta que tem com você aí? Qual é a carta que está escrito nela? Algumas coisas difíceis para você. Talvez notícia ruim, talvez um problema na família, talvez problemas com seus filhos, talvez problemas financeiros, talvez notícias de uma enfermidade, talvez a falta de alguma coisa, talvez uma depressão, uma angústia. Escreve nessa carta, mentalmente falando, e nós vamos apresentar como Ezequias fez. Nós vamos apresentar essa carta diante do Senhor, nós vamos apresentar ela diante do Senhor, para que o Senhor ouça a sua oração. É dele, é só com ele. Vai pensando, vai desenhando essa carta dentro de você, e vamos adorar o Senhor, e depois eu vou orar por você.